Olá, ouvinte, bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ajudar você a entender contabilidade de maneira prática e objetiva. Hoje a gente vai ter mais uma videoaula, sobre imposto de renda pessoa jurídica, e hoje eu vou falar de um tema bastante interessante, bastante específico, do imposto de renda pessoa jurídica, que é a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. É um tema bastante extenso, É um tema muito vasto, e aqui o objetivo dessa videoaula não é pegar todos os temas referentes a isso, é mais para te dar uma noção referente ao seu tema, quando você ouvir falar dele, ter uma ideia de como funciona, e aí depois quiser aprofundar, estudar mais essa matéria. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Tá? Então, a tributação de rendimentos e ganhos de capital oferidos por pessoa jurídica brasileira, no exterior, eles são tributados aqui no Brasil. Então esse valor ele deve ser oferecido à tributação, e ele tem que seguir as normas previstas na Lei 9249 de 95, depois que foi alterada pela Lei 12973 de 2014, e aí está consolidada atualmente nos artigos 446 a 446 do Regulamento do Imposto de Renda. E como é que funcionava a tributação de rendimentos e ganhos de capital oferidos pelas pessoas jurídicas brasileiras em investimentos no exterior? Então, até 31 de dezembro de 1995, esses valores não eram tributados no Brasil. Então, a pessoa jurídica brasileira que tinha investimento no exterior e oferia ganho de capital, rendimento ou lucro lá no exterior, não tributava esse valor aqui no Brasil. Então, vigiou que o princípio da territorialidade, então só tributava o que oferia no Brasil e não tributava o que oferia lá no exterior. Aí o que acabava acontecendo? Muitas empresas brasileiras, percebendo essa brecha que o legislador tributário trouxe, dava, o que ele fazia? Pegava o dinheiro no Brasil, investia numa pessoa jurídica lá fora, ou mandava o recurso para o exterior para um banco, por exemplo, e o dinheiro era, em vez de ser aplicado no exterior, era investido no próprio Brasil. Por quê? Como não tinha tributação, e o Brasil tinha um rendimento mais atrativo, o dinheiro saía do Brasil, voltava mesmo para o Brasil e voltava para o exterior, e depois voltava para o Brasil, fazendo a chamada operação bicicleta. E dessa forma, o que acaba acontecendo? O dinheiro, na verdade, era aplicado dentro do próprio Brasil, e por força dessa brecha que vem da legislação tributária brasileira, ele não era tributado, porque ele teria sido oferido no exterior. Aí o legislador tributário brasileiro, percebendo disso, alterou a legislação tributária através da Lei 9249 de 95, e a partir do dia 1º de janeiro de 1996, por força do artigo 25 da Lei 9249 de 95, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior deverão ser computados na apuração do lucro real no balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano calendário. Então, no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, o que a pessoa jurídica tem que fazer? Tem que adicionar ou oferecer à tributação os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, seja através de filial, sucursal, coligada ou controlada, ou investimento direto que tenha efetuado lá no exterior. Então, passou a vigorar o que, gente? Passou a vigir o que? O princípio da universalidade da tributação, que já havia para as pessoas físicas e passou a vigorar também para as pessoas jurídicas. E isso só valia para o imposto de renda da pessoa jurídica. Para a contribuição social sobre o lucro, não. Só passou a valer para a contribuição social sobre o lucro a partir do dia 1º de outubro de 99, através da medida provisória 1855, na sua 6ª edição. E aí, o que acontece? O prejuízo que a pessoa jurídica brasileira tiver no investimento lá fora, eles não poderão ser compensados com lucros no Brasil. Então, eu só vou poder compensar o prejuízo com ganho oferido lá fora. Eu não vou poder compensar o prejuízo com o lucro gerado no Brasil, mas somente com lucro, se eu tiver um lucro gerado lá no exterior. Então, isso é uma regra que o legislador tributário acabou trazendo, que você cria caixinhas de tributação, Então, ou seja, eu só posso compensar prejuízo do exterior com lucro do exterior, E tem regras específicas para isso.
E aí, o que acontece? O lucro, o que é considerado lucro, né, para a Lei 9249 e para a legislação do imposto de renda? É o resultado apurado por filial, sucursal e o resultado decorrente da participação societária em coligada e controlada, né? Então, isso é lucro. Então, o lucro que eu apurei através de uma filial minha, através de uma sucursal minha, através de uma coligada ou controlada minha, isso, né, é considerado lucro. Resultado, né? O resultado é considerado lucro. E ele deve ser tributado pela pessoa jurídica brasileira quando? No dia 31 de dezembro, e quando esse valor estiver disponibilizado para a pessoa jurídica brasileira no balanço no qual tiver sido apurado. Tá? Então, essa é a regra que determina a Lei 9249 e hoje regulamentada pelo Regulamento do Imposto de Renda e Lei 12973 de 2014. E rendimento e ganho de capital são aqueles oferidos diretamente no exterior por pessoa jurídica brasileira. Então, eu não vou oferir através de uma pessoa jurídica, seja ela filial, sucursal, coligada, controlada. Eu faço isso diretamente na Bolsa de Valores, através de operações diretamente no mercado financeiro no exterior. E eles vão ser reconhecidos pela pessoa jurídica brasileira quando? Quando, né, forem contabilizados, né, e reconhecidos no seu balanço. Aí vão ser oferecidos a tributação e na apuração do lucro real, né? E aí, quais são as regras que devem ser observadas pelas filiais, sucursais e controladas, né? Então, o legislador dá um tratamento diferenciado para filial, sucursal e controlada, porque eu tenho autonomia de controle, de gestão, portanto eu sei os números, as informações que essas sociedades oferem. Já a coligada não, porque eu tenho uma participação relevante, influente, mas eu não tenho controle por ela, então tem uma regra específica para elas. Então, para as sucursais, filiais e controladas, o que ela tem que fazer? As filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que oferir em cada um dos seus exercícios fiscais, de acordo com a norma da legislação brasileira. Então, eu vou pegar aquele balanço da minha filial, sucursal controlada, que eu tenho, por exemplo, na Alemanha, que eu tenho no Japão, ou tenho algum paraíso fiscal. O que eu vou fazer? Eu vou converter ele, né, de acordo com as regras da legislação brasileira, de acordo com a contabilidade brasileira. Eu vou transformar aquele balanço do exterior como se fosse um balanço brasileiro. Os lucros serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou da controladora na proporção de participação societária na apuração do lucro real. Lógico, por exemplo, se eu tenho 50%, só vou adicionar 50% daquele lucro. Se eu tiver 70%, também 70% daquele lucro. Então, a adição do valor daquele lucro auferido pela minha sucursal, filial ou controlada vai ser de acordo com o percentual de participação societária que eu tiver. E se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício social no meio do ano calendário, deverá adicionar ao lucro líquido os lucros oferidos por filiais, sucursais e controladas até a data do balanço de encerramento, né? Essa é a regra que vige, que tem que se observar para as controladas. E no caso das coligadas, o que tem que ser observado? Como coligada eu não tenho controle, né? Eu tenho somente uma participação significativa, né, ou relevante naquela sociedade, eu tenho mais de 10% de participação naquela sociedade, mas eu não exerço controle. E o que vai acontecer? Os lucros dessa coligada serão adicionados ao lucro líquido na proporção da participação do capital da coligada, né? Mesma coisa que está controlado, se eu tenho 10%, se eu tenho 20%, se eu tenho 30%, eu vou adicionar a proporção do lucro que eu tenho de participação societária. Os lucros que devem ser computados no lucro real são aqueles apurados no balanço levantados pela coligada no curso do período base de operação da pessoa jurídica, né? Então, no decorrer daquele período que eu tiver a participação societária. E se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, ela deve adicionar o lucro, né, para fim de apuração lucro da sua participação até a data do balanço de encerramento dessa pessoa jurídica, né? Mesma coisa da controlada, não muda muito. O que muda? É que nesse caso da coligada, como não tenho controle, como não tenho, né, a influência na administração da sociedade, eu não tenho acesso às informações, né, como eu tenho numa empresa controlada, uma filial sucursal, eu não preciso converter o balanço para a legislação brasileira, tá? Eu tenho que ter uma cópia desse balanço, dessa demonstração financeira, para poder, caso uma eventual fiscalização, uma qual solicitação da autoridade fiscal, apresentar para dizer que eu tenho a participação naquela sociedade, né?
E aí o que acontece, né? Esses resultados, né, das filiais sucursais controladas ou coligadas têm que ser considerados de forma individualizada, ou seja, por pessoa jurídica, por filial, por sucursal, por controlada ou controlado. Eu não posso fazer uma consolidação, eu tenho que fazer uma apuração por cada sociedade, né? E caso eu não consiga determinar o resultado de acordo com as normas das pessoas jurídicas brasileiras, no caso de filial, sucursal e controlado, ele pode ser arbitrado pela autoridade fiscal, né? Então, se eu não conseguir fazer isso, isso pode ser arbitrado pela autoridade fiscal brasileira. Então, ele tem que ser considerado de maneira individual, né, por pessoa jurídica. E aí o que acontece? Esse lucro, né, apurado, ele vai ser adicionado, ele vai ser oferecido à tributação, só que, dependendo do local de origem desse lucro, o que aconteceu? Ele sofreu tributação. Tá? Então, pelo princípio da universalidade, o que vai acontecer? Se ele sofrer tributação pelo imposto de renda, né, no país de origem, esse imposto eu vou poder compensar aqui pela pessoa jurídica brasileira. Então, para eu poder fazer essa compensação, eu tenho algumas regras, algumas limitações, tá? Porque se eu não puder compensar, o que vai acontecer? Não é o princípio da universalidade, né? Lembre-se que pelo princípio da universalidade, o que é importante? É tributar a pessoa jurídica brasileira. Então, o lucro gerado lá fora foi tributado, né, naquele país, ou não, dependendo do país de origem, mas se foi tributado, esse imposto poderá ser compensado aqui no Brasil. Quais são as regras de compensação do imposto? Então, a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior até o limite do imposto de renda incidente no país, né, sobre os rendimentos, ganho de capital e receita de prestação de serviço oriundo do exterior, né? Então, eu vou pegar quanto eu devo de imposto de renda aqui no Brasil sobre esse rendimento, lucro ou ganho de capital frio exterior e apurar um valor. E vou poder compensar o imposto gerado lá fora. Só que o valor do imposto gerado lá fora está limitado ao valor do imposto apurado no Brasil. Tá? Então, se esse imposto for maior que o imposto aqui no Brasil, eu não vou poder compensar ele 100%. Eu só vou compensar o valor desse imposto, né, limitado ao valor do imposto de renda apurado no Brasil, sobre qual base de cálculo que eu vou apurar esse imposto aqui no Brasil para compensação, né, sobre o rendimento, lucro e ganho de capital oferido no exterior. E para fim de determinação do limite, o imposto de renda incidente no país corresponde ao lucro, rendimentos, ganho de capital e as receitas de prestação de serviço oferido no exterior será proporcional ao total do imposto e adicional a devido pela pessoa jurídica brasileira. Tá? Então, eu tenho uma limitação. Então, o legislador faz o seguinte: vamos imaginar que eu tenho 100 de lucro oferido no exterior, ofereço a tributação aqui no Brasil. Qual que é o imposto de renda que eu devo aqui no Brasil? 25, 250, porque é 25% sobre 1.000. Vamos imaginar que eu paguei 300 de imposto lá fora. Eu vou poder compensar 100% desse imposto? Não, só vou poder compensar 250. Então, é proporcional, né? E para fim de compensação, como é que eu faço a comprovação que esse imposto eu posso compensar no Brasil? O que a autoridade fiscal exige, né? Então, ele pede que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deveria estar reconhecido pelo órgão arrecadador, né, e pela consulado da embaixada brasileira no país em que foi devido imposto. Então, vamos imaginar, eu tenho lá uma sociedade nos Estados Unidos. Então, eu tenho que ter um documento que reconheça que esse imposto foi pago lá nos Estados Unidos e depois eu tenho que ter um reconhecimento pelo consulado brasileiro nos Estados Unidos, tá? E essa comprovação fica dispensada, né, se a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem tributa o lucro, né, pelo imposto de renda, né, e através do documento de arrecadação apresentado. Então, se você consegue comprovar que lá o lucro é tributado pelo imposto de renda e mostra o documento de arrecadação, você não precisa do consulado para fazer isso, né? Mas, por segurança, sempre que tiver o consulado, né, no país de origem que o lucro foi tributado, é sempre bom o consulado reconhecer isso. E para fim de compensação do imposto, em relação aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar para a autoridade fiscal, se ela requisitar, as demonstrações financeiras correspondentes, porque para comprovar que aquele lucro foi gerado lá e que esse lucro está sendo adicionado e foi tributado no país de origem, tá, gente? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje. Então, dar uma noção geral para você que a partir de 1996, os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos pela pessoa jurídica
brasileira no exterior são tributados no Brasil, né? Vão ser tributados no dia 31 de dezembro de cada ano no calendário e tem que receber, observar determinadas regras específicas. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, né? Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. E obrigado, até a próxima.